Conforme está indicado na liturgia impressa, o último capítulo do profeta Isaías, capítulo 66, verso 1 e 2. Nós estamos reunidos aqui para adorar, para servir ao Senhor, esse é o propósito do nosso coração, e o povo cristão se reúne com essa intenção. Nós entendemos que nós não assistimos culto, nós oferecemos culto. A nossa presença, nossa intenção, é claro que nós somos abençoados, nós buscamos a palavra, fortalecimento, somos servidos por Deus no culto. Mas, na verdade, a nossa intenção ao ir à igreja é servir a Deus e prestar culto a Ele, solene, de acordo com os seus ensinos, das suas orientações na palavra do Senhor. Então, como primeiro ato, antes da leitura do texto, eu quero convidar você, cristão, meu irmão, minha irmã, para nós declararmos nossa fé. A maneira como nós temos feito isso aqui na Igreja Presbiteriana do Calvário é numa das declarações de fé mais antigas da história da igreja, o chamado Credo Apostólico. Quem não sabe e decora, ele está impresso na parte interna do boletim. E eu convido você, cristão, a unir sua voz comigo para afirmarmos publicamente aquilo que nós cremos. Vamos ficar em pé como símbolo da reverência, da importância que nós damos para esta declaração. Afirmemos, pois: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Agora a leitura dos dois primeiros versículos em Isaías 66. Diz a palavra do Senhor assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. É uma lembrança que nós não estamos num templo sagrado, nós não cremos mais nisto. A igreja cristã, depois da reforma, lembra que não é a sacralidade do templo, não é? É a presença do Senhor Deus. Aliás, no Novo Testamento é informado que hoje somos o templo do Espírito Santo. E é isso que nós cremos. Mas nós separamos esse lugar para culto a Deus, para servi-lo em integridade no nosso coração. Nossa reverência é para o grande Deus. Qual que é a atitude correta, então? É como o Senhor diz: eu olharei para aquele que se chega diante de mim com humildade, abatido de espírito, reconhece sua pequenez. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos por esse momento em que podemos prestar culto ao Senhor junto com os nossos irmãos. Estamos aqui comunitariamente, ó Pai, para cantar hinos, para participar das orações coletivas com o nosso responso. Nós buscamos a Tua palavra, nós estamos com a intenção de demonstrar que estamos nos oferecendo a Ti, ó Pai, e pedimos que o Senhor receba essa nossa atitude, essa nossa participação como um aroma suave na presença do Senhor, como um culto agradável. Não culto agradável porque vem de participantes perfeitos. Todos nós sabemos que somos pequeninos, pecadores, continuamos a falhar no propósito de Te servir perfeitamente. Temos errado por atitude, Senhor Deus, temos errado por pensamento, temos errado por ação e por omissão. Por esses erros, ó Pai, nós pedimos sempre o Teu perdão, misericórdia do Senhor sobre nós, uma misericórdia que é baseada na obra de Jesus. E esta obra de Jesus que nos qualifica, porque nos santifica,
porque nos justifica. Não são nossos atos, são os atos de Jesus que nos tornam plenamente, Senhor Deus, capazes de oferecer culto ao Senhor, porque somos justificados pela fé na obra do nosso Salvador. Mais uma vez, então, pedimos, Senhor, recebe este culto como um culto agradável na Tua presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, num dos salmos mais conhecidos, o Salmo 91. Salmo 91. Há muitas residências em que eu adentro, muitas residências protestantes ou não, cristãs sempre, e que na entrada da casa há uma Bíblia aberta e normalmente está aberta neste salmo. Eu sei que a numeração em uma versão da Bíblia é diferente, lá Salmo 90, mas quase sempre está aberto como um símbolo de proteção, ou mesmo como uma ideia de proteger a casa, este salmo aberto. Eu leio aqui o Salmo 91, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Só esse salmo merece um sermão, mas como meu sermão é exatamente nessa mesma área, eu vou deixar as pequenas explicações para o momento do sermão. Mas é belíssimo, é um salmo muito amado, como eu disse. Mas cuidado, meus irmãos, não é uma Bíblia aberta num salmo ou numa passagem do Evangelho que vai proteger a sua casa. Nós não praticamos aqui a bibliolatria, não é? É belíssimo porque afirma a verdade de Deus, mas não é a letra simplesmente desta palavra que protege quem a coloca na entrada de casa contra quaisquer coisa que pode vir. Apenas uma palavra, especialmente para minhas 2 ovelhinhas pequenas aqui, mas aos demais, pavês. Aqui, para quem não está acostumado, nós vamos usar esse termo o dia inteiro, não é? Não está se referindo a um tipo de comida que todos conhecemos, ainda mais nessa época de Natal, não é? Mas o pavês é uma espécie de uma lança. Por causa disso, pavês e escudo é o equipamento de batalha, tá certo? Para ninguém ficar aqui confundindo o texto do Salmo. Mas tem muita coisa linda e um dia eu prometo aos irmãos que eu vou pregar neste Salmo, se Deus assim o permitir. Vamos cantar um belíssimo hino, um hino que fala do cuidado de Deus conosco. O hino está impresso dentro do boletim, a voz de Deus, e um hino que nos lembra dos momentos difíceis e tempestuosos de nossa vida. Eu tinha que escolher entre esse e o outro, né, que é tão conhecido, Mestre, o Mar se Revolta. Preferi esse aqui, a voz de Deus, porque cantamos mesmos, mas é belíssimo e nós vamos cantar. A voz de Deus, número 32, ao som do órgão, nós ficaremos em pé e cantaremos todos juntos. Hino 32, a voz de Deus.
Vamos orar a oração que começa com a expressão maravilhosa, Pai nosso que está nos céus. Vamos orar todos juntos, segundo o ensino de nosso Senhor Jesus. Oremos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Voltemos, meus irmãos, às leituras no Salmo 119, e hoje nós vamos ler a estrofe do Salmo 119, que vai do verso 133 até o verso 144. A estrofe desse longo hino, que vai no versículo 137 ao versículo 144, 137 a 144. Diz a palavra de Deus assim: Justo é, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Como o tema do Salmo é a lei de Deus, é um ensino de Deus, esse é o tema de todo esse longo hino, a lembrança quase em todos os versículos, ou em todos os versículos, da referência a esta lei. O versículo 137 fala em juízos, versículo 138 fala em testemunhos, versículo 139 palavra, que também é repetida no versículo 140, preceitos no versículo 141, mais uma vez lei no 142, mandamentos no versículo 143 e testemunhos no verso 144. Como também já é costumeiro para nós, vamos cantar um hino que é uma oração pedindo orientação de Deus, uma oração coletiva. O hino Pão da Vida, o número 29 do nosso cenário, mas está impresso aí dentro do boletim. Mais uma vez, ao som do órgão, ficaremos em pé para cantar. Lembrando que esse interlúdio que nós acrescentamos para ajudar a nosso fôlego usando máscara, não existe quando o hino tem 2 estrofes somente, só quando tem mais de 2 estrofes. Então aqui nós não vamos parar entre a primeira e segunda estrofes. Pão da Vida, 29, ao som do órgão, fiquemos em pé. Podemos sentar mais uma vez, irmãos. O texto básico da nossa mensagem de hoje se encontra no Evangelho, segundo narrado por Marcos,
no capítulo 4, versos 35 ao verso 41. Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o final do capítulo. Está na capa do boletim para quem não trouxe o seu exemplar da Bíblia. Este texto, pelo menos na capa do boletim, diz a palavra do Senhor assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que são assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você está com a Bíblia na mão, eu gostaria de ler as outras duas referências nos Evangelhos a este mesmo fato. Está aí até na sua Bíblia, se você tem, já tem a indicação. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27 e Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Começo pela ordem aqui nas Escrituras de Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Diz ainda a palavra de Deus assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? E agora, então, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, versículos 22 até o versículo 24. Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 24. Mais uma vez, a palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Meus irmãos, eu não sei se você alguma vez nas suas leituras bíblicas, eu não sei o quanto você lê de Bíblia, mas provavelmente alguns de vocês, que ainda mais forem criados na igreja, já escutaram desafios e já leram a Bíblia inteira, já procuraram ler a Bíblia toda, não é? Em alguns desafios levantados. Talvez tenha acontecido isso com você. Mas eu não sei se você nessas leituras, algum momento já pegou as Escrituras para ler, especialmente os Evangelhos, e fazer as leituras paralelas, né? Lendo em cada Evangelho, cada um, os aspectos colocados. Há pessoas que não creem nas Escrituras e dizem que a Bíblia é cheia de contradições. Não as há, existem sim, às vezes, algum paradoxo, mas nunca uma contradição. E isso, séculos de estudos por estudiosos cristãos já demonstraram isso, a não ser um ou outro que acredita ainda que há alguma contradição nas Escrituras, mas elas são complementares. Eu tenho insistido muito falando sobre isso, eu tenho insistido muito nessas pregações aqui em Marcos, para lembrar primeiro que Marcos não é um dos 12, é um dos 2 evangelhos que não é escrito por um dos 12, Marcos e Lucas. Mateus e João é escrito pelos 12, pelos apóstolos, mas os outros 2 não são escritos por apóstolos. Isso gera muito riso em momentos de concurso bíblico, quando alguém pergunta assim: qual que é o nome dos 12 apóstolos? E alguém, querendo responder depressa, já começa dando os 4 nomes, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou tentar lembrar os outros 12. Aí você já errou 2 logo de cara, porque 2 não são apóstolos.
Marcos, por tudo que indica as Escrituras, era o mais novo dos escritores que nós encontramos aqui nas Escrituras. Marcos é um jovem cristão, sua mãe acompanhava Jesus, é na casa de sua mãe que a igreja se reúne no começo, está lá em Atos dos Apóstolos, já disse isso aqui várias vezes, e alguém que não escutou, então escute agora. E na casa de Maria, também Maria, o nome de Marcos, João Marcos, um nome grego e um nome hebraico que ele tinha. João Marcos, então, ele está escutando muito a palavra. Pedro vai para lá depois que sai da prisão, portanto Pedro tinha conhecimento da família de João Marcos. João Marcos era conhecido de Pedro, e João Marcos conhecia Pedro também, evidentemente, as duas coisas. João Marcos acompanha Paulo na primeira viagem missionária, abandona a viagem no meio do caminho, não sabemos exatamente porquê, mas certamente foi um abandono provavelmente por um motivo fútil, algum medo ou qualquer coisa, saudade de casa, não sabemos o que aconteceu, mas foi uma coisa tão chocante que na segunda viagem, mais uma vez Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não quer, e é uma briga, uma discussão, e cada um vai para um canto. O Senhor Deus usa daquela discussão, daquela desavença entre dois irmãos, Barnabé e Paulo, para dois caminhos missionários diferentes. Mas Paulo, que recusa João Marcos naquela ocasião, em outros lugares nas Escrituras mostra o seu apreço por João Marcos. A presença de João Marcos que ele pede quando ele está na prisão, para estar junto com ele. Ele fala de João Marcos várias vezes, ou seja, reataram seus relacionamentos depois com o tempo. Diz a tradição, não as Escrituras, mas a tradição diz que João Marcos foi para Roma quando Pedro estava preso em Roma. E então muitos estudiosos acreditam que é lá que ele escuta os relatos de Pedro e ele escreve o Evangelho. E muitos estudiosos acreditam que é o primeiro dos Evangelhos a ser escrito. Isso é um caminho, pensamento de algumas pessoas. Não preocupem, isso não é doutrina, você não precisa crer nisso firmemente para ir para o céu. Mas é um pensamento que algumas pessoas têm a respeito da antiguidade do Evangelho segundo Marcos. E ele conta coisas do testemunho principal, embora ele não seja um apóstolo. Alguém diz, podia chamar o Evangelho de Pedro, segundo narrado por Marcos, mas ia ficar muito comprido o nome, não é? Então aí nós temos a descrição, e alguns detalhes nem sempre aparecem em todos os lugares. É interessante os testemunhos oculares, como sempre na vida, como dão ênfase em algumas coisas diferentes, então o quadro fica melhor. Já que aqui nós estamos falando de 3 evangelhos, porque essa narrativa não está em João, então é tridimensional, a coisa fica mais bonitinha e fica mais especial aos nossos olhos. As tempestades no mar são marcantes na vida do povo cristão. Quando você lê as Escrituras, você lembra de pelo menos 2 tempestades do mar. Eu diria uma terceira também, mas essa eu vou citar daqui a pouquinho. Mas 2 tempestades no tempo de Jesus. Não é? 2 momentos especiais. Este aqui é um momento marcante, muito marcante. E Jesus está então na proa, como diz aqui nas Escrituras, na popa, dormindo. Então procure enxergar um barco no mar. Alguns detalhes que Marcos traz nem sempre estão na nossa memória quando nós lembramos dessa tempestade. Primeiro, não era um barco só. Não era um barco só. Era um barco só onde estava Jesus, é evidente. Era um barco só onde estavam os discípulos. Mas aqui, Marcos diz assim, e outros barcos o seguiram. E isso é uma coisa que muitas vezes foge naquele quadro que fazemos quando lembramos dessa tempestade no mar. Mar da Galileia, não é o Mediterrâneo, é um grande lago, chamado de mar, considerado como mar. E outra coisa, detalhe que talvez na nossa memória venha, sim, por falar em tempestade, acostumados a um clima tropical que nós vivemos, dessa chuva que inunda tudo, não era uma tempestade de chuva, era uma tempestade de vento. Para quem vive ou quem já andou em navios no alto mar, existem essas tempestades, elas levantam tremendas ondas pelo vento, mas não é uma tempestade de chuva, o que não deve surpreender. Nós estamos falando de Palestina. É meio complicado nós vermos como nós vimos aqui em São Paulo esses dias, quando cai aquele monte de água assim, e nós olhamos pela janela e está correndo água para todos os lados. Não era isto, mas era o vento, e ele levantava altas ondas, e essas ondas caíam sobre o barco, e elas estavam enchendo o barco.
Não é época de bomba manual ou elétrica para tirar água de dentro do barco. Você imagina a cena. Os discípulos estão tirando a água de dentro do mar, mas as ondas estão caindo dentro do barco. E Jesus dormia. Eu não tive o privilégio de andar num grande navio. Vocês que já andaram em um grande navio, na primeira vez não, mas pelo menos na segunda vez eu garanto que você procurou pegar um camarote no meio. Por que você pega camarote no meio de um navio? Porque é o lugar que menos balança, não é? As pontas são as partes que mais levantam e abaixam. É a mesma coisa no avião. Sentar mais ali em cima da asa é um lugar mais equilibrado. Jesus estava na popa do barco. Vocês imaginam um barco no meio de tempestade, ondas batendo, o que subia e descia, e Jesus está na popa do barco. Um dos evangelistas diz que ele estava acomodado sobre uma espécie de um travesseiro, mas ele dormia no barco, no meio de uma tempestade. Jesus era filho, e eu acredito que, portanto, também carpinteiro, filho de carpinteiro, e carpinteiro, ele não era um homem do mar. Eu acredito que até mesmo os homens do mar passam mal em tempestades fortes, têm dificuldades. Jesus não é um homem do mar, e ele está no fundo do barco dormindo. E aqui eu falo da outra tempestade, uma outra tempestade onde também tinha alguém dormindo. Sempre tive vontade de fazer um sermão com as duas coisas, mas eu não vou focar no outro. Mas lembram do outro que dormia no meio de uma tempestade? Não era na popa, mas era no porão? Jonas, fugindo do Senhor. Ele estava lá no barco, dentro do barco, no meio da tempestade, e dormia enquanto todo mundo estava apavorado com medo de afundar o barco. Meus irmãos, eu não posso comparar os sonos dos dois. Eu não sei o que fazia Jonas dormir lá no fundo do barco. A Bíblia não conta detalhes. Se ele estava lá, por exemplo, dormindo, falando, não tem outra coisa, eu vou morrer mesmo, porque fui eu que causei tudo isso. Eu não sei o que acontecia com Jonas. Mas por que Jesus dormia numa tempestade, sendo balançado, levantando e descendo na popa de um barquinho no meio das ondas? Em primeiro lugar, meus irmãos, isso é uma expressão, é um ensino bíblico lembrando a nós da humanidade de Jesus. Por que eu afirmo que é da humanidade? Não está escrito aqui da humanidade de Jesus, mas porque Jesus estava extenuado, Jesus estava muito cansado, e eu afirmo isso com a autoridade das Escrituras, que dizem que em vários momentos de sua vida Jesus estava muito cansado. Então eu não tenho dúvida nenhuma que para um homem dormir na popa de um barco balançando no meio das ondas, é porque ele estava muito cansado. Muitíssimo cansado. Quando a Bíblia diz e usa o nome Emanuel para afirmar Deus conosco, ela faz uma das declarações mais belas sobre a encarnação do Verbo divino. Deus está presente conosco. Não é um anjo, não é um homem legal, um guru como qualquer outro, como alguns comparam Jesus. Nós estamos falando do Deus encarnado entre nós, mas aqui nós estamos vendo a perfeita humanidade de Jesus. Não, mas esse homem aí que não dormia mesmo, mas ele imagina o estado de exaustão de Jesus. Naquela época não existiam psicólogos para usar termos como burnout, ou como estressado, ou qualquer outra palavra que se usa hoje perfeitamente, mas Jesus Cristo estava cansado, ele era constantemente pressionado pela multidão. Ele era requerido pela multidão, ele ensinava, ele falava, ele se preocupava, mostra isso muitas vezes, ele olhava as pessoas como ovelhas que não têm pastor, ele se condoía com as pessoas. Jesus Cristo estava extremamente cansado, ao ponto de dormir no fundo de um barco, no meio de uma tempestade. Mas qual que é outro motivo que faz dormir, além da humanidade e do cansaço? Eu creio. E aqui, meus irmãos, me permitam, é uma conclusão que eu tiro a partir de tudo que a Bíblia fala acerca de Jesus. Ele não estava apavorado porque ele sabia que ele estava nas mãos do Senhor e que sua vida e seu ministério estavam sob o comando de Deus completamente. Aquilo não era um motivo para ele ficar preocupado. Ele sabia que sua vida era levada pelo Senhor, seja quais fossem as situações. O seu momento chegaria, e em alguns momentos ele diz, esse não é minha hora ainda, mas ele sabia o que ia acontecer. Ele fala isso aos seus discípulos.
Ele constantemente diz sobre esta questão aos seus discípulos. Então, aquele dormir é um misto de cansaço humano com uma profunda segurança de que está nas mãos do Senhor Deus, mesmo na tempestade. Vem o quadro, vem a situação, entendem as coisas belas que estão aqui, os ensinos que falam sobre a encarnação do Deus entre nós, que falam sobre a confiança absoluta do Senhor, e que você e eu, como crentes, como homens limitados, seres humanos limitados, homens e mulheres, você cansa na sua vida, você está extenuado, muitas vezes fazendo o trabalho do Senhor, o que Deus colocou na sua mão para ser feito. Mas há um ensino aqui importante para nós termos absoluto descanso em Deus no meio da tempestade mais terrível que podemos passar em nossa vida. Aqui se encaixa perfeitamente aquela antiga ilustração do menino que brinca no convés de um navio no meio da tempestade, onde todos correm apavorados e o menino está lá brincando e alguém diz: por que você está aqui fazendo aqui? Por que você está tão calmo? E ele fala: porque meu pai é o comandante deste navio. Meu pai é o comandante deste navio. Ele que está lá em cima, Ele é o piloto. Não é que as ondas não assustam, assustam. Não é que é confortável balançar, não é confortável. Mas eu sei quem está no comando. Aliás, é uma frase que eu escuto muito nesses tempos de enfermidade, e em todos os momentos: Deus está no comando, está mesmo. E nós afirmamos que Deus está no comando, está mesmo. Eu só lamento que algumas vezes essa expressão me parece colocada de uma maneira equivocada por muitos de nós. O Deus está no comando para muitos é a absoluta certeza de que não vamos ser incomodados. E eu não creio que nós temos autorização das Escrituras para dizer isto. O próprio Jesus morreu injustamente, em grande sofrimento. Estevão foi morto em grande sofrimento, seguidor do Senhor, homem cheio do Espírito Santo de fé, como diz as Escrituras. Paulo, Pedro, Tiago, a história conta, alguns são descritos nas Escrituras, outros acontecem depois do tempo das Escrituras, mas estão registrados na história. Sofrimento de homens e mulheres, alguns mártires morrendo mortes terríveis na boca de feras ou queimados vivos. Está cheio de registros históricos sobre esta questão. Nos dias de hoje há quem perca emprego por causa de sua fé, do seu compromisso com Deus e não pode trabalhar em determinado ambiente porque aquilo não é um ambiente para alguém que teme ao Senhor Deus. Aqueles que são deixados de lado, desprezados, ridicularizados, perdendo oportunidades as mais variadas possíveis, materiais ou não, mas porque tem um compromisso com o Senhor de fazer a vontade do Senhor Deus. As Escrituras não nos dão autoridade para entender que o piloto, o comandante está lá e então nós não vamos viver em desconforto. Jesus estava num desconforto, ele estava na popa de um barco no meio de uma tempestade. Isso não é confortável. Há uma expressão brasileira que nós falamos céu de brigadeiro. Quando falamos céu de brigadeiro, não fica pensando em comidinha de chocolate, né? Céu de brigadeiro é aquele voo que você faz nas alturas e que não há ventos e pé de vento e não sei o que mais, qualquer outra coisa, e então o voo vai plano, maravilhoso. Certa feita, numa viagem de avião, eu estava acordado e quando o avião cai parece um buraco, né? E você está assim, nem bem vai e para baixo e para cima, rapaz, é um susto tremendo. O céu de brigadeiro não prevê isso, você vai tranquilo. Jesus Cristo, Filho de Deus, e se de acordo com o nosso entendimento, o entendimento não nosso, mas de muitas pessoas acerca de fé, devia viajar sempre num barco no mar de brigadeiro, não, aí seria mar de almirante, tranquilo. Não, balança, pula, molha,
água caindo em cima, mas absoluta confiança no Senhor Deus. Qual que é o ensino principal aqui? Aparentemente, meus irmãos, o ensino principal do texto que nós temos é quando eles acordam Jesus, e aí nos 3 textos você vê que todos, no momento de abrir, embora o registro da frase seja um pouquinho diferente, e eram 12 apóstolos, certamente todas essas frases devem ter sido ditas para Jesus, aos berros: vamos perecer, não te importa que pereçamos, nós estamos afundando, então tudo isso aqui devia estar junto, nenhuma frase é mentirosa, são 12 bocas gritando para o Senhor Jesus. Vamos perecer. Jesus levanta e diz que ele diz ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A grande lição que fica num primeiro olhar é sobre o imenso poder do Senhor sobre todas as coisas. Nas narrativas anteriores, sermões anteriores aqui em Marcos, nós vemos muitas palavras do Senhor a respeito do seu cuidado, a respeito do seu carinho, a respeito do seu poder e da sua atenção às pessoas, e cuidando de enfermos e ensinando coisas maravilhosas para todos os lados, e nos chamando para um lugar maravilhoso de descanso. Pablo, pregando domingo passado, falou sobre este lugar, e até ele disse assim: não sabemos se aqueles passarinhos são os estrangeiros, são os não crentes que são abençoados, não é? Que ficam debaixo da árvore, ou é um debate aí de alguns estudiosos para saber o que são aqueles passarinhos que se abrigam debaixo da árvore grande, que vem numa semente pequenina e que simboliza o reino de Deus. Para isso eu chamo a sua atenção para os outros barcos. Nós quase não pensamos nos outros barcos, não é? Certamente os outros barcos que Marcos diz aqui no versículo 36, os seguiam, certamente estavam na mesma situação. Eu não creio que era uma tempestade em cima do barco de Jesus. Eu não creio que era vento em cima do barco dos apóstolos de Jesus, era um vento sobre o mar. Então a situação de temor e de preocupação não era só sobre o barco onde Jesus estava, era nos outros barcos também. E assim como Pablo lembrou que podemos imaginar que muitas pessoas são abençoadas pelo reino de Deus, eu acredito que o Senhor Deus faz muita coisa para o seu povo e que é benefício para outros que estão perto também. Eu creio firmemente nisso. Aliás, a nossa doutrina ensina isso. Deus muitas vezes abençoa as pessoas por nós. Muitas vezes. Esse é um ensino secundário que eu não gostaria que você deixasse escapar, porque está aqui registrado que o Senhor Deus ama e cuida do seu povo, e cuidando e amando o seu povo, Ele protege também aqueles que não creem nele. Muitos ímpios, descrentes, são protegidos pelo Senhor, mas ainda este não é o foco principal do texto. O foco principal do texto é dizer que o nosso Senhor tem poder sobre todas as coisas. Então está bem, meus irmãos, está estabelecido. No começo deste culto, nós começamos com a declaração de nossa fé. Eu pedi que você que está cultuando comigo, você unisse a sua voz e nós declarássemos nossa fé. E todos nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E se nós fôssemos uma igreja pentecostal, vocês estavam dizendo aí, amém. Não é verdade? Porque é amém mesmo. É amém mesmo. É verdade, nós cremos no Altíssimo, que delícia. E nós confiamos no Altíssimo. E o que isso traz como consequência para o povo cristão? Uma absoluta segurança, um descanso, uma tranquilidade, uma paz que o mundo não pode dar. Como o próprio Jesus disse, algo que é maior do que qualquer outra coisa, pela crença nesse Deus maravilhoso que nós temos, que é soberano sobre todas as coisas.
E nós precisamos olhar as Escrituras e aprender que o ensino central aqui é sobre o poder do Senhor. E muito bem, minha irmã, meu irmão, confiamos no poder do Senhor. Mas o que nós buscamos no poder do Senhor? E aqui eu creio que há um desvio, muitas vezes, de todo cristão. Me permitam dizer assim. Me permitam dar testemunho pessoal. Não é coisa que a gente aprende que faz de púlpito, não é, seu Pablo? Falam para não dar testemunho pessoal no púlpito. Não sei se você aprende assim no seminário, mas é assim que falavam na minha época, né? Então, mas eu vou dar um testemunho pessoal. No momento do meu infarto, de sentir o cuidado de Deus, isso é uma delícia. Ah, se é. Eu garanto para vocês que é. Eu posso falar para vocês, não é só o que está escrito na Bíblia, é principalmente porque está escrito na Bíblia, mas eu posso dizer, já passei por lá. Já passei por lá. Não foi o primeiro momento de minha vida, numa dificuldade enorme, até com risco de vida, mas eu já passei por lá, pelo menos 2 vezes. Na outra, quando eu aprendi a nadar, já disse essa história aqui, né? Aquele estilo maravilhoso que eu tenho hoje de nadar, eu aprendi me afogando num lago. Então você imagina o meu estilo de nadar, mas que eu cheguei na beirada, eu cheguei, né? Eu cheguei lá na margem. Por causa que eu estou falando com vocês aqui. Mas o que você busca no Senhor nessa segurança, nesse poder de Deus? E aqui, meus irmãos, eu creio que é o desvio que acontece entre muitos cristãos. Você está buscando mais anos de vida? Você está procurando mais fôlego porque o Covid que te alcançou, e alguns aqui já compartilharam que já foram alcançados pelo Covid, tem deixado você muito cansado no dia a dia ainda, mesmo pós-Covid? Então você está buscando em Deus o poder dele para tirar isso e acabar com essa sensação de canseira? Você está buscando no poder de Deus a restauração de relacionamento com alguém? Você está procurando no poder do Senhor Jesus a abundância de bens materiais? Você está procurando no poder de Deus, naquilo que Deus lhe dá, e que Ele é, em quem você confia, em quem você descansa? Você está buscando mais esperança de dias melhores, de um ano melhor do que este, já que está terminando esse ano? Nunca amaldiçoe 1 segundo de sua vida, muito menos 1 ano. Que a história hoje é 2020 ser cortado do calendário, de jeito nenhum. Afinal, você está aqui me escutando é porque Deus te segurou no ano 2020 para alguma coisa. Então, bendito o ano de 2020 com Covid, inclusive, usando máscaras, inclusive, tendo restrições, inclusive. Bendito ano de 2020, não maldito ano. Não faça isso com um tempo que Deus lhe deu. Não faça isso com o tempo que Deus lhe deu, seja num leito de enfermidade, seja num playground. Não amaldiçoe o que Deus te deu. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Mas o poder de Jesus, Ele acalma o mar, Ele acalma os ventos, Ele cura os problemados, Ele faz coisas maravilhosas. Meu Jesus é poderoso, e é mesmo. E alguns dizem assim, você é daqueles que não acreditam que Jesus faz milagres hoje? Como que eu não acredito que Jesus faz milagres hoje? Jesus Cristo, o Senhor Deus faz milagres sempre. Sempre. Não há como dizer que não existem milagres. Como que não existe milagre? Eu sei que muita coisa que se fala que é milagre não é milagre, coisa nenhuma, não é? Mas a verdade é que o Senhor sempre faz milagres. E Ele tem um poder todo especial sobre nós. Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder, nós podemos contar com Ele porque Ele tem poder sobre as aflições, sobre as perseguições. Ele tem poder sobre os problemas de relacionamento, sobre as injustiças. Ele tem poder sobre tudo. Mas o que nós buscamos de Deus? O que você tem buscado do seu Senhor? Do Deus Todo-Poderoso, do Pai Nosso que está nos céus? O que você tem buscado do Senhor da sua vida? E aqui, meus irmãos, eu quero dizer que uma lição mais importante ou subjacente, de suma importância ao ensino que fala do poder de Jesus, aqui está numa palavra
do cuidado dele conosco. Eu vou ler Romanos capítulo 8, nos versículos 37 a 39. Alguém pode não saber decorar a referência, mas quando eu começar a ler, você vai lembrar que você conhece essa passagem. Romanos 8, versículo 37 a 39. E diz a palavra do Senhor assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que amor de Deus é esse a que ele está se referindo? Providência? Sim, claro que a providência está incluída aqui, o pão de cada dia. Mas eu quero lembrar que Deus abençoa não apenas os crentes, Ele abençoa até quem não crê. O barquinho que está perto é abençoado também. A chuva não cai só sobre sua cabeça, o sol não brilha só sobre a sua cabeça. Não, ela alcança os outros. Você muitas vezes é instrumento da paz e da bênção de Deus. E Deus abençoa as pessoas ao seu entorno por lhe abençoar. Eu creio nisto. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando do grande amor do Deus que nos chama para um relacionamento restaurado com Ele e uma vida eterna no gozo das delícias de Deus, na restauração e nos arrancar da queda, da situação de queda que me faz suar aqui na frente, que te faz ficar incomodado com essa máscara no seu rosto, que impede que outros irmãos estejam aqui e essa igreja esteja lotada de gente, porque muita gente gostaria de estar aqui e não pode estar aqui. Não é, o poder de Deus não se realiza de ver a igreja lotada de gente, porque todo mundo, ninguém mais tem problema e nenhuma possibilidade de ser contaminado. O poder de Deus está no fato de que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá vamos para o versículo que muitas vezes dizemos é o coração da Bíblia, outra vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o poder do Senhor. Eu escrevi o título do sermão aí, coloquei, poder. Aí mandei para ser impresso e tudo mais. Daí depois eu fazendo o meu esbocinho para trazer aqui, eu daria outro título hoje, calma tempestade. Calma. Não é acalma, é calma. A tempestade pode achar que ela vai te destruir, ela não te destrói. Aliás, ela pode destruir seu corpo, ela pode destruir os seus bens. A tempestade pode ser como aquela que alcançou Jó, por exemplo. Não foi tempestade de vento nem de chuva. Eu sei que teve vento lá quando caiu a casa sobre os filhos de Jó, mas estou dizendo assim, mas foi uma tempestade muito maior do que isso, não é? A tempestade incluía ladrões. A tempestade incluía, quem sabe, um coronavírus. Não sei o que foi que atingiu Jó. Uma bactéria, um corona. Eu não estou preocupado com isso absolutamente, meus irmãos. Não há uma discussão aqui farmacêutica sobre esse assunto. Mas alguma coisa alcançou. A tempestade incluía o desprezo dos amigos, condenação. A incompreensão da sua própria esposa. Ele mesmo, em dúvida. Enorme na tempestade. Tempestade na sua vida pode ser de diversos jeitos. Para alguns, alguém olha para você e fala assim, mas você está sofrendo por causa disso? Mas você sabe como é tempestade para você. Você sabe como um esporão no calcanhar dói. Alguns sabem, outros não sabem, tem a menor ideia. Não é? Depende de alguma situação, você um sentimento ou outro, você passar. Mas nós descansamos no poder de Deus, porque Ele restaura o nosso relacionamento com Ele, através da obra de Cristo, e nós somos abençoados com esta obra. É o poder. Calma, tempestade, você não vai acabar comigo. Você pode acabar comigo e com minhas coisas, mas com o meu relacionamento com Deus você não acaba, porque foi restaurado em Jesus. Esta é a lição do Senhor Todo-Poderoso. Eu creio firmemente que Ele dormia lá cansado, exausto, exaurido, qualquer outro sinônimo que você queira.
ele descansava lá. Ele estava quebrado aquele dia, balançando, sem nenhum conforto. Não tinha nada ali para lhe dar algum conforto. Sacudia para lá e para cá, para cima e para baixo, molhado. A água entrava ao ponto de eles terem medo até de afundar. Eram pescadores experientes, os outros, eles sabiam que tinha risco de afundar. Não era coisa pequena, não, mas Jesus dormia lá. E eu creio firmemente quando ele levanta e fala assim: por que vocês são tímidos, pequena fé? Meus irmãos, eu não creio que ele está falando assim: por que vocês não acalmaram a tempestade? Eu não creio que seja isso. Por que vocês mesmo não tomam atitude? O que é isso? Vocês vão me acordar por isso? Homens de pequena fé, manda o vento parar, ué. Eu não creio que é isso, não creio. Isso seria muito contraditório com tudo que está acontecendo. Só Jesus tem esse poder. Mas está dizendo: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão apavorados? Vocês confiam em Deus ou não confiam? Para mim é isso a pequena fé daqueles homens, na minha maneira de entender o texto. É isso. Está ruim. Mas qual que é o seu medo? Você não está com o Senhor? Mas balança muito. É incômodo, é molhado, é barulhento, é assustador, é mesmo. Mas você tem que descansar no Senhor. Como é difícil. Nós também somos mulheres e homens de pequena fé. Nós também somos tímidos de nossa fé, cheio de medos, covardias. Paulo escreve para Timóteo e fala: Timóteo, cuidado, eu pus as mãos sobre você, cuida disso. Nós não somos chamados para ser covardes. Paulo e Silas cantavam na prisão. Estevão pedia que o Senhor perdoasse os homens que o apedrejavam. É isso que é crer no poder de Deus. Não é crer que não vai vir pedra mais me alcançar e me matar, como aconteceu com Pedro. Não é isso que é crer no poder de Deus. Não é crer que o câncer vai embora e some. Não é crer que o salário vai ser dobrado de surpresa. Eu não esperava por essa. Não é crer que agora amanhã surge uma coisa, acabou e... que nesses filmes, né? Que vem peste lá do espaço e de repente acontece alguma coisa e... de um momento para o outro não tem mais. E sai tudo, você vê aquele povo saindo para a rua assim, todo mundo maravilhado. Onde é que acontecesse? Sumiu o corona. E daí? Se você não tiver a salvação em Jesus, você vai estar afundando, indo para o inferno. E se você reclama dessa situação de queda que nós vivemos nesse planeta, você não pode comparar. Se a Bíblia fala que a gente não pode comparar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, também o ser humano não tem ideia do que Deus tem preparado para aqueles que não o amam. Me permitam fazer esse paralelo. É tão grande a distância entre aquilo que eu acho que é o céu e o que é de verdade, como é aquilo que eu acho que é o inferno e o que é de verdade. A diferença é que lá o céu eu vou saber, mas o inferno eu nunca vou ter ideia, porque lá eu não vou passar. Não porque eu sou pastor, não porque eu uso uma bequinha, não porque eu sou presbiteriano, não porque eu sou de uma família crente, nada disso. Eu não vou passar porque Jesus morreu na cruz e pagou minha dívida, e eu creio nisso. Você crê nisso? É esse poder do Senhor que você precisa crer. Ele faz qualquer coisa. Pode curar um câncer, pode sossegar o vento, pode domar as ondas do mar, pode levantar um paralítico, pode restaurar a visão de um cego. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas o poder que eu amo, que eu confio e que eu descanso, é o poder do meu relacionamento restaurado com o Pai. E eu digo: Pai nosso que está nos céus. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, nos ajude a lembrar sempre do que Ele faz por nós, que é o que nós vamos celebrar agora, a ceia do Senhor. Vamos lembrar da presença do Senhor na terra. Vamos comer o pão e beber o cálice para lembrar a obra maior do amor com que Deus nos ama, o poder de Deus revelado. No nascimento virginal,
poder. Como nascimento virginal? Isso é poder. É claro que é poder. De vencer o pecado, e não é só Satanás lá no deserto, não, mas a vida inteira vencer o pecado, como Jesus fez, é poder, sim, poder, ressuscitar mortos, curar pessoas com a mão ressequida, os cegos, fazer os mancos andarem plenamente, multiplicar pão, multiplicar peixe, vencer o vento, as ondas, poder, mas o poder maior é porque Ele me coloca em comunhão com meu Deus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. O Senhor Deus nos deu esse privilégio, nós podemos participar desse momento importante. É a ordem do próprio Jesus, Ele nos deu essa ordem, não é? Diz as Escrituras que na noite em que Ele foi traído, Ele celebrou a ceia pascal, a lembrança da libertação da escravidão do Egito, e Ele celebra e come o cordeiro, as ervas amargas, aquilo que está sobre a mesa, pão ázimo, mas pega daqueles elementos dois, pega o pão e pega o cálice, e com esses dois Ele estabelece um cerimonial para nós. Esse cerimonial, que tem esses dois elementos, o pão e o cálice, é a lembrança da sua obra. O pão lembra a encarnação, a presença dele entre nós, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, a presença dele. Pão, alimento básico de quase toda a humanidade, muito comum em quase todo lugar do mundo, diferentes receitas, evidente, mas alimento básico, não é? Então a lembrança de que ele é o pão da vida. O cálice, porque o castigo do pecado é a morte. E o Senhor estabeleceu que a morte se faria através do sangramento. Era assim que era feito. Nenhum animal podia ser morto por sufocamento e nem pancada, como nós temos nos dias de hoje, muito menos eletricidade, evidentemente. Mas era através do sangramento, porque um mamífero, nós que estamos aqui no reino animal, nós todos vivemos do sangue circulando em nosso corpo. E se tirar o sangue, nós não podemos continuar vivendo. Então o derramamento de sangue é o símbolo de que a morte chegou. E quando Cristo derrama seu sangue na cruz do Calvário, este é o símbolo de sua morte. Este é o símbolo de sua morte. Jesus Cristo se entregou por você e por mim, pagou o preço do pecado que Ele nunca cometeu, pagou o preço de outrem. E segundo as Escrituras, qualquer um que creia é abençoado com este pagamento. Dentro desse valor, vamos dizer assim, da vitória de Jesus na cruz. Quando comemos do pão e bebemos o cálice, então nós lembramos do preço pago por você e por mim. Vamos participar desta ceia e vamos participar coletivamente e com o coração voltado ao Senhor nosso Deus. Mas antes nós vamos orar. Como você está sentado, incline sua cabeça e vamos conversar com Deus. Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é todo poderoso, porque o Senhor sobre toda a terra, sobre toda a criação, o Senhor é majestoso sobre todas as coisas, ó Pai, e nós cremos no Teu poder, na Tua soberania, cremos na santidade do Senhor, na Sua perfeição, ó Pai, cremos na Tua perfeição. Cremos que não há erro, não há mancha naquilo que está no Senhor e ao redor do Senhor, tudo perfeito. E nós precisamos ser perfeitos para estarmos em comunhão plena com o Senhor. E essa perfeição em nossa vida é feita pelo pagamento de nossas dívidas. É limpar as manchas que estão sobre nós. É nos purificar completamente. E esta obra foi feita de uma maneira maravilhosa em Jesus, e te agradecemos pela história da redenção,
manifestação do amor, da perfeição, da santidade, da sabedoria do Senhor. Vamos comer do pão e beber do cálice, ó Pai, e estamos relembrando desta obra salvadora maravilhosa. Tem misericórdia de nós e nos abençoe neste momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus, teu Filho amado, o Senhor de nossa vida. Amém. A palavra nos diz que o Senhor tomou o pão e Ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é meu corpo que é dado por vós. Jesus não tinha morrido, Ele não tirou um pedaço de si mesmo, Ele pegou um pão para simbolizar quem Ele era. Nós também temos um pão para simbolizar quem é Jesus. Nós não cremos que Jesus está neste pão, porque Ele está em nós, está ao nosso lado. Não é no elemento, eu não como o Senhor. Não, absolutamente. Mas quando eu como ciente do simbolismo e da lembrança da presença do Deus encarnado, eu sou abençoado, porque a minha fé diz isto: Deus veio ao mundo. Deus veio ao mundo. Lembre-se disso ao comer do pão. Como ministro de Deus e ministrando em nome do Senhor, eu convido todos os membros desta igreja, ou membros de qualquer igreja irmã. O que é uma igreja irmã? É uma igreja presbiteriana? Não necessariamente. Uma igreja irmã é uma igreja que crê nos mesmos fundamentos da fé. Quais são os fundamentos da fé? Os fundamentos da fé dizem que existe um só Deus, que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é fundamento da fé. Qual outro fundamento da fé? Não existe salvação em nenhum outro que não seja Jesus. Ele é o único Redentor, não há corredenção, é o único Redentor. Uma igreja que declare que Jesus Cristo é o único Redentor. Mais um fundamento da fé: a Bíblia, a Palavra de Deus. Nossa única regra de fé e prática. Se você é membro de uma igreja que crê nesses mesmos fundamentos, ainda que tenha nome na fachada diferente, alguma prática ritual diferente, mas creia nesses mesmos fundamentos da fé, você é convidado a participar desta mesa, que não é mesa presbiteriana, é mesa do Senhor. Fazer isto sempre em memória de mim, de Jesus, e assim participaremos. Acho que 2. São só 2. Depois vocês trocam no vinho. Eu vou pegar ali, pode deixar. Melhor.
Algum irmão que foi omitido desse elemento sem querer, levante um dos seus braços para ser atendido, se é o caso. Não me dá para mim, dá essa para mim. Você põe lá, Sérgio, por favor. Tchau. Já tomou? Hã? Ah, é verdade, esqueci. Em seguida, diz a palavra, o Senhor tomou o cálice, e esse cálice Ele deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Lembremos então o símbolo que isso traz para nós. Sangue derramado. Diz a carta aos Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário morte. Não há valor para pagar. Não são suas boas obras. Não vai ser uma quantidade de oferta financeira numa instituição de caridade, numa igreja, que vai trazer sua salvação. A única maneira de pagar pecado é o sangue. Ou a sua morte pela eternidade, pelo pecado seu, ou então a morte de Jesus pagando a sua dívida. Lembremos ao beber do cálice, fazer isto sempre em memória de mim. Se já pegar, pode pegar outra vez.
Vamos terminar nosso culto cantando juntos o último hino que está aí no seu boletim, como nossa bênção coletiva final, o hino de despedida, número 33. Ao som do órgão vamos ficar em pé mais uma vez para juntos cantar. Hino de despedida, número 33. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a misericórdia, o consolo do Santo Espírito esteja convosco, irmãos, e sobre todos aqueles que realmente amam a Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos sentar. Apesar do tempo, ainda é uma confusão. Se eu pego máscara, se eu pego microfone, Bíblia e tal, ainda vou acostumando com essa. O novo normal não está tão normal assim, né? Meus irmãos, nossa alegria de estarmos juntos. Eu vou pedir um favor para você. O cálice que você usou, você leve, por favor,
Lá na porta tem um cesto de lixo, se você quiser jogar fora, se você quiser levar para casa, enfim, mas não deixe no banco não, por favor. Leve o cálice que você usou, o boletim também, que nós colocamos boletins novos, são as nossas tentativas. Os presbíteros aqui na frente estão com álcool, quando eles foram pegar lá o cálice, todos tinham passado álcool antes na mão, e são os nossos cuidados dentro da nossa possibilidade. Então você leve também o cálice que você usou. Como eu disse, tem lixo na porta para você largar, ou se quiser levar, leve, mas é seu o cálice que foi usado. Os cálices aqui na igreja não são reutilizados, certo? Então é só para você saber disso. Domingo passado tivemos assembleia, nós reelegemos o presbítero Serginho, e nós reelegemos o diácono Darione, e além deles nós reelegemos também mais um que estava com o mandato vencendo, que era o Zé Walter, também é reeleição, e elegemos 2 novos diáconos que serão ordenados, o Caju, que a gente fica falando Caju, é o Hernani, e também, gente, o que é isso? Já lembro já. Eugênio. Eu acho que eu não sou Jesus, não estou no fundo do barco, mas tem hora que a canseira bate aqui também, né? Apesar de eu estar saindo de férias, né? Eu não tinha muito o que reclamar não, eu tenho só que agradecer as coisas todas, mas o Eugênio. Então o conselho essa semana vai se reunir, nós vamos ter uma reunião para tratar disso, para examinar a ata, e se Deus quiser, domingo que vem nós teremos aqui a posse, a instalação dos oficiais para o novo mandato, e a ordenação dos 2 oficiais que não eram oficiais ainda, o Eugênio e o Hernandes, tá bom? Então isso, domingo que vem pela manhã, se Deus quiser, será essa oportunidade. À noite o culto igual, teremos a celebração da ceia também. Vamos ver se a gente vai ter pão sem glúten, talvez o Lucas não possa vir, mas nós temos sempre pão sem glúten e hoje esquecemos desse detalhe. Vamos providenciar isso nos próximos cultos para não faltar, que já é uma tradição aqui na igreja ter sempre o alimento sem glúten para aqueles que são celíacos. Desculpe Lucas publicamente, mas enfim, esquecemos. Você é diácono também fazia a responsabilidade de todo mundo aqui, né? Então isso faz parte do nosso trabalho. Dia 25, e está chegando, porque o tempo corre, né? Dia 25 é uma sexta-feira, nós vamos ter uma celebração no culto natalino aqui às 11 horas da manhã. Não temos coro, não dá mais para cantar com coro, os coralistas estão querendo voltar aos ensaios, nós temos um grupo de coralistas, ninguém vê a hora de voltar ao ensaio, mas nós não podemos ensaiar, nós não vamos ter coro, porque nós vamos pegar os hinos do nosso inário, acrescentar mais 1 ou 2 de fora do nosso inário e vamos fazer uma espécie de um culto cantado. Eu vou fazer um roteirinho, não é? Assim, com leituras bíblicas, e isso vai ser nossa celebração no próprio dia 25 às 11 horas da manhã. Se você estiver por São Paulo, se você estiver por aqui, quiser participar conosco, juntos celebraremos. Eu disse que nós íamos fazer uma espécie de uma inscrição. Eu vou ter que providenciar essa semana, porque já é a outra, né? Então já está passando muito rápido. E vou divulgar para aquele nossa conversa de WhatsApp como vai ser feito isso e também domingo que vem como será feito, porque eu não sei se viria muita gente para lotar a igreja e nós vamos continuar mantendo as distâncias. No mesmo banco só sentam juntos pessoas que são da mesma família, que já estão convivendo na mesma casa e tal, então não tem problema, não preciso ficar separados, mas os demais têm que ficar nas pontas do banco. Por coincidência, o primeiro banco aqui é só a mesma família, né? Pai e 2 filhos, mas nós estamos procurando manter todo mundo separado e nós não podemos acumular gente dentro da igreja. Se fazendo uma pesquisa prévia perceber que vai ter muita gente para o culto de Natal, vamos ver o que vamos fazer ainda. Tá certo? Mas aguarde as informações pelo WhatsApp, informações da igreja, onde eu tenho mandado alguns recados, são poucos, porque é só uma emergência ou outra, e também domingo que vem. Mas de toda maneira, reserve o dia, o horário, sua possibilidade, dia 25 de dezembro, às 11 horas da manhã. Não resolvemos nada no conselho sobre o culto de final de ano, o último dia de 31, nós temos um culto celebrativo, ainda não sei o que fazer, não conversamos. Provavelmente essa semana vamos tratar disto no conselho também, sobre o que fazer dia 31. Deus abençoe a todos, um bom domingo. Infelizmente tivemos problemas na internet hoje, eu não sei o que acontece, se foi a tempestade, não pôde ir ao ar, ao vivo, o nosso culto hoje, por questões de internet. Ele vai estar às 18h30, colocado lá, se Deus quiser, Marcelo vai cuidar disso, até porque a casa dele é outra área, ele deve subir por lá. Então vai ter esse culto da manhã gravado às 18h30, estará disponível também. Um bom domingo, dia de descanso, dia do Senhor, dia de edificação da alma.
Não esqueça disso. Então, fiquei um culto inteiro sem chorar, eu vou começar a chorar agora, que negócio é esse, né? Mas eu já disse isso várias vezes. Quando eu fui para o seminário, eu disse: Senhor, eu preciso de uma esposa. O Senhor está me chamando, é sua responsabilidade. Falei desse jeito mesmo, pode crer, viu? E Deus me deu a esposa que eu tenho, que é a minha esposa. Ela não é pastora, é minha esposa, mas me pastoreia, e os filhos também, não é? Então eu agradeço a Deus pela vida da Deise, e com ela de todas as esposas de pastor nesse mundo afora, que tem tanta coisa para cuidar. Dona Miriam está no caminho, mas ainda não chegou lá, mas já vai ser também, né? Mas a esposa de seminarista é quase esposa de pastor. Mas Deus abençoe a essas pessoas que são tão importantes no ministério dos pastores das igrejas. Obrigado, meu amor.